Olá, tudo bem? A paz do Senhor, amados, queridos amados, tudo bem? Hoje eu tô muito bem, né? Passando bem, graças a Deus. E o Senhor tá me incomodando para gravar alguns vídeos, né? E sexta-feira eu tive uma experiência muito forte. E eu resolvi compartilhar com vocês sobre isso, né? Então, na sexta-feira eu estive no hospital, né? À tarde. E aquele vucu-vucu, assim, de feriado, e foi no horário de pico, assim, do pessoal sair pra ir embora, né? Aí eu falei assim, vou pegar o elevador de... Vou pegar o elevador de serviço, né? Que tava aquele monte de gente, né? Aí eu entrei no elevador de serviço e tava Como estão em reforma, aí tinha um senhor lá com uma carriola, né? Um pedreiro. E aí eu sou muito conversadeira, né? Falo demais. Aí eu falei, boa tarde, tudo bem? Eu falei, nossa, que movimento, né? Eu falei assim, tá movimentado mesmo hoje. E agora mesmo eu tive que parar para descer um corpo. Eu falei, nossa, né? Pensei dentro de mim, né? Um corpo. Falei assim, nossa, um corpo. Eu falei, nossa. Aí ele falou assim, toda hora tá descendo corpo. Desce corpo, toda hora. Aí o Senhor me tocou no meu coração, corpo, né? Um corpo. Olha, irmãos, você vê o que a gente é, um corpo. Depois que a gente morre, depois que sei lá, é uma coisa assim, é um corpo. Aí eu fui ver, assim, aí eu fui orando, né? Aí o Senhor foi me revelando algumas coisas, sabe? E aí eu fui entrando em detalhes, assim, o que é o corpo? O que é o corpo? E o que vale um corpo? O corpo não vale nada. Não vale nada. Isso daqui é matéria. Isso aqui é o corpo. E aí o Senhor me levou o corpo, para ele se concretizar, ele precisa do espírito. Ele precisa do fôlego de vida, né? Ele precisa do ar. Aí eu fui entrar em detalhes, aí fui lá em Gênesis, né? Foi lá em Gênesis, onde Deus falou assim, aí foi falando comigo lá, né? Que quando Deus fez o homem, ele fez ele do barro, né? Fez ele do pó, tirou ele do pó, fez o homem, né? E ele aplicou o espírito, o fôlego de vida, e onde o homem se tornou um ser vivente. Olha para você ver que coisa mais interessante. Porque sem o ar, sem o espírito, isso daqui não vale nada. Não vale nada. Então, aí Deus ficou... Aí eu fiquei pensando, falei, Senhor, né? Fui olhando, né? Que essa coisa que vai virar pó. Aí eu fui entrando mais em detalhes, né? E aí foi falando sobre a morte. Aí Deus revelou sobre a morte. Por que veio a morte? Por causa do pecado, né? Da desobediência, né? Por causa da desobediência do homem, é onde que veio a morte, né? Mas tem um porém, né? Que aí, além da morte, assim, a gente vai estar dormindo, a gente vai estar... A morte, lá na Bíblia tem uma parte que fala que a gente vai estar dormindo, que a gente vai estar no descanso, esperando, né? A vinda de Jesus. E aí o que acontece? Aí foi me levando lá em Hebreus, lá onde fala sobre Lázaro também, né? Hebreus não, João, lá sobre Lázaro, né? Quando Lázaro morreu, né? Jesus pegou e falou assim, lá, ele tá dormindo. E ficou 4 dias lá na tumba, né? Ficou 4 dias esperando Jesus ir lá para ressuscitar ele. Mas aí quando lá em João mesmo ainda, Jesus ainda fala, a hora que chega lá, fala assim, e Lázaro morreu. Aí mais Jesus, né?
como era Jesus, fez o milagre de ressuscitar Lázaro. Mas Lázaro, quando saiu lá da tumba, ele não falou nada. Ele simplesmente não falou como era lá, se existia céu, não falou que se existia inferno, não falou que existia nada. Ele simplesmente não contou nada, simplesmente ele estava adormecido. Então eu creio, é o que acontecerá com a gente quando a gente se tornar um corpo, como aquele moço disse lá, desse seu corpo. A gente é só um corpo. Depois que o Senhor tira o fôlego de vida, o Senhor tira o ar, o Senhor tira o espírito, aí a gente fica lá, a gente volta ao pó e a gente se torna um corpo, né? Então, aí o Senhor, só que tem uma passagem na Bíblia que fala muito, sabe? Que o Senhor fala lá em Tessalonicenses, que eu até anotei aqui no meu caderno, em Tessalonicenses 4,16, que ele fala que a gente tenha em Tessalonicenses fala, né, que lá em Tessalonicenses fala que tem uma saída, né? Porque quando Jesus estava lá com seus discípulos, ele falou assim, ó, eu vou, mas eu volto, eu irei preparar um lugar para vocês. Eu vou, mas eu vou voltar. Então, estarei indo e preparei. Tem até um hino que fala, né? Tem até um hino que fala sobre isso, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crê em mim. Lá na casa de meu pai tem muitas moradas. Tem assim, não sou muito boa de voz, não, sabe? Mas, então, Jesus vai e ele vai voltar. E aí me levou lá em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4,16. Olha o que Deus fala, olha. Pois, dada a ordem com voz de arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essa palavra. Então, irmãos, é isso que é o Evangelho, é isso que é a fé, é acreditar que um dia nós iremos estar com o Senhor na eternidade. É isso que vem a palavra, é isso que Deus deixou a Bíblia, é isso que Deus deixou os profetas, para a gente acreditar, para a gente ter fé, e a gente ter fé que um dia a gente vai voltar, que hora que as pessoas falam assim, é só um corpo, nós somos só um corpo. Se o Senhor tirar esse fôlego de vida da gente, tirar o ar da gente, a gente torna um corpo. Isso assim, ficou tão dentro de mim, a hora que eu assim, desce corpo toda hora aqui. Falei, gente, desce corpo. Então é uma coisa assim, o Senhor tirou o fôlego de vida, tirou o espírito e tirou, a gente se torna um corpo, mas tem uma esperança. Tem uma esperança. Olha para você ver coisa mais linda. Olha lá, vou até ler de novo para vocês ver lá em Tessalonicenses 4. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Olha que coisa interessante, que coisa mais linda. Então, isso é o principal, irmãos. Crê na palavra do Senhor Jesus. Arrependam-se dos seus pecados. Seja fiel a Deus. Muda as atitudes. Seja prudente. Porque um dia a gente vai deixar de ser só um corpo.
a gente vai viver com o Senhor, porque é promessa do Senhor a gente ir com Ele para o céu. Tem a vida eterna, porque o Senhor, na própria palavra lá, diz lá em João, Ele vai preparar, Ele ia, né? Mas Ele ia preparar um lugar para nós. E eu tenho um testemunho que nos dias que eu tive lá internada, né, que eu fiquei, né, em coma, em transe, o Senhor me levou a mostrar, mas Ele mostrou, né, a terra prometida, me mostrou o lugar, sabe? E esse eu quero contar no testemunho, né, no testemunho, em outros testemunhos, né, que assim que eu puder sair, puder ir nos lugares, né, eu estarei contando a experiência que eu tive com Deus, sabe? Então, prepara o coração, tira toda a mágoa que vocês têm no coração, muda as atitudes, porque olha, essa pandemia não veio para brincadeira, não veio, não é para brincadeira essas coisas que estão acontecendo no nosso mundo. Deus já está preparando, falta pouco para acontecer o que está acontecendo na Bíblia, ó, né? Para acontecer o que vai acontecer em Tessalonicense, fora as outras coisas, né? Conforme o Senhor for revelando, eu estarei comentando com vocês, né? E que Deus abençoe vocês. Eu quero, né, deixar essa palavra, né? Que logo estarei com vocês. E que Deus abençoe, né? E eu não tenho muita intimidade com câmera, né? Eu tô aprendendo agora, né? Então, que o Senhor que perdoe alguns erros, algumas falhas, mas que Deus, que essa palavra chega até vocês, a pessoas que precisam mesmo de conhecer a palavra do Senhor Jesus, né? Para as pessoas que precisam voltar para os caminhos de Jesus, para as pessoas que não conhecem Jesus. Eu não estou falando só de religião, não, estou falando de Jesus mesmo, sabe? Porque o Jesus morreu na cruz para nos salvar, né? Ele morreu na cruz para nos salvar. E na palavra fala, todos aqueles que crerem, né? Todos aqueles que crerem serão salvos. Então, irmãos, que seja, que eu não tenho muita intimidade com câmera mesmo, mas eu quero deixar essa palavra para vocês, porque o Senhor vem me incomodando, sabe? E quando o coração começa a queimar, quando o coração começa a arder, então você tem que falar, né? E que Deus abençoe todos vocês, tenham um bom dia e até breve, tá bom? Beijos e tchau!